No mês com tanta polêmica pesada sobre o mundo pop, ninguém tá falando sobre o novo documentário produzido pela Demi Lovato, que fala sobre atores mirins dos anos 90 e dos anos 2000 que sofreram algum tipo de abuso e hoje deram a volta por cima. E hoje eu vou te dar um resumo em o que é revelado em Child Star. Mas antes de tudo, oi, eu sou a Cami, prazer. E aqui eu falo em cultura pop no geral, produções teens, comédia romântica, Disney Channel, e se você já gosta de alguma dessas coisas, não se esquece de inscrever aqui no canal e me seguir nas redes sociais, que é a.camiferreira, para mais conteúdos desses assuntos. Então bora lá. Child Star tá disponível no Disney Plus, ele entrou na última semana no catálogo, e aqui no documentário a Demi Lovato, ela entrevista atores mirins e também diretores legais que trabalharam em filmes infantis, como Chris Columbus. O Chris Columbus, ele foi responsável ali por diversos filmes de Harry Potter e Esqueceram de Mim, e eles falam sobre as experiências que eles tiveram no set de filmagem. Drew Barrymore, Christina Ricci, Alison Stoner, Raven Simone, Kenan Thompson e Jojo Silva são essas pessoas, essas celebridades que a Demi entrevista. Que durante a infância ou adolescente sofreram com longas jornadas ali de trabalho, abuso no set, abuso na vida real e por aí vai. E vamos começar com a Demi. Eu acredito que a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo também cresceram na era da Disney Channel, onde a Demi era uma das maiores estrelas, né? Provavelmente você viu ela em Camp Rock, Cena Entre Estrelas, Programa de Proteção para a Princesa, ou também diversas músicas hypadas ali no começo de 2010, que ela também assinava com a Disney pela Hollywood Records. E antes mesmo da Demi ter fama, ela passou por um bullying muito tenso durante a infância, ali no começo da pré-adolescência, onde as crianças da escola dela fizeram uma petição para que ela se e nessa ela agarrou mais ainda esse sonho dela de se tornar cantora e uma atriz famosa. Ela queria muito que isso desse certo para que ela desse a volta por cima e que as pessoas que faziam bullying com ela começassem a gostar dela. Isso é tão triste, tão errado por diversos motivos. E quando ela começou ali na Disney, ela passou por um abuso com um produtor de Camp Rock e nesse mesmo momento também estava passando ali por um transtorno alimentar. E a mãe dela, porque sim, a família dela participa ali do documentário e fala como que foi lidar com a Demi nessa época e como é hoje em dia. A mãe dela fala que chegou um momento em uma das tours que ela fez ali, que ela tava tão cansada que um dia antes do show ela foi tirar um cochilo e ela simplesmente não acordava mais. A Demi, no caso, não acordava mais de tão cansada que ela tava. E foi a gota d'água pra mãe dela. Ela falou com os produtores ali da turnê e também da Disney e falou que a filha dela precisava de um pouco de descanso, horários mais flexíveis, horário de dormir, porque, gente, ela nem conseguia dormir. Era uma adolescente em fase de crescimento que não podia dormir. E óbvio, né, gente? Ela também era uma adolescente que não tinha uma adolescência nada parecida como qualquer outra menina normal de 16 anos de idade. Agora falando um pouco da Drew Barrymore. A Drew Barrymore é com certeza uma das pessoas que teve uma das histórias mais tristes de Hollywood. É uma história muito complexa. A infância dela foi muito complexa. E eu só vou dar uma resumida aqui porque precisaria de um vídeo solo só sobre a Drew Barrymore e como ela deu a volta por cima. Mas basicamente foi assim. Os Barrymore eram uma família muito influente, ainda é, né, de Hollywood, principalmente ali da Old Hollywood, da primeira fase ali de Hollywood, de grandes astros. E durante toda a infância dela ali no começo dos anos 80, a mãe dela levava ela pra clubes e fazia a Drew beber e se drogar. E nessa ela tinha 9 anos de idade. Ela era um bebê indo pra clubes. E óbvio que chegou um momento ali da pré-adolescência, adolescência da Drew, as bebidas e as drogas tinham consumido ela e ela estava completamente dependente delas. E ela fala que o único adulto que realmente se importava com ela e via ela como criança era o diretor Steven Spielberg. Steven Spielberg que trabalhou ali com ela no primeiro projeto dela, primeiro grande projeto, que foi ET o Extraterrestre. O Steven fazia de tudo para deixar ela confortável, coisa que outros adultos não faziam. Até mesmo Drew tinha ali entre 6 a 8 anos quando ela gravou ET o Extraterrestre e todo mundo ali da produção e o Steven e até os outros atores mirins faziam de tudo para que ela achasse que o ET existia na vida real e que essa mágica realmente acontecesse, mesmo que ela ficava se questionando, e aí, o que é isso, gente? Não é verdade não, mas eles faziam que ela acreditasse nessa magia, realmente tratavam ela como a criança que ela era, né, e não um mini adulto. E ela foi pra reabilitação e nos anos 2000 ela conseguiu a carreira dela de volta, ela conseguiu dar a volta por cima, ali com Pânico, As Panteras e outros diversos filmes dos anos
anos 2000 com a Drew, que você provavelmente assistiu e que são um sucesso. E hoje em dia ela é uma das apresentadoras de um dos maiores programas de talk show lá dos Estados Unidos. Assim como a Demi Lovato, a Christina Ricci, que é a nossa primeira Wandinha ali, a primeira grande Wandinha da família Addams, antes da Jenna Ortega, tínhamos Christina Ricci. Ela também sofreu muito bullying na escola e ela teve uma infância bem conturbada com a separação dos pais dela. O pai dela era super tóxico e ela e a mãe dela foram morar em Nova York e isso deu uma responsabilidade maior pra Christina, porque ela tinha que fazer praticamente tudo sozinha. Ela ia pra escola sozinha, ela já andava de transporte público e isso, obviamente, trouxe um pouco de responsabilidade pra ela. E assim como a Drew, a Christina, ela encontrou conforto, ela encontrou o lugar onde ela poderia ser uma criança, uma pré-adolescente normal, no set do filme Minha Mãe é uma Sereia, onde a diva Cher deu ali um grande apoio pra ela e se tornar uma mentora e também uma figura materna pra ela. Agora vamos falar um pouco sobre a Raven-Symoné. A Raven, ela com certeza foi uma das maiores estrelas que já passaram pela Disney Channel. Ela fez ali as visões da Raven por muitos anos, as Cheetah Girls e outras mil e outra coisas, mil e outros projetos com a Disney, tanto que ela tinha uma série, um spin-off de As Visões da Raven até esses dias no Disney Channel, que acabou recentemente. Mais diferente da Drew, ela cresceu assim com um apoio imenso dos pais dela desde o primeiro momento, e desde o primeiro momento os pais dela falaram pra ela que aquilo era um trabalho, ensinaram pra ela que aquilo ali não era uma brincadeira de criança, que ela tinha que levar a sério, e obviamente que isso trouxe uma responsabilidade e também um tipo de alerta, né, pra saber se alguma coisa estranha acontecesse ali no set de filmagens. E também ela conseguiu assim um controle maior de como funcionaria a carreira dela ali durante a vida. Mas nesse mesmo tempo a Raven tava no armário, e eu detesto falar essa expressão, mas é basicamente isso. E é obviamente que a Disney barrava ela ser quem ela era de verdade. E isso mexeu muito com ela. Agora indo pra Nickelodeon, o Kenan Thompson foi uma das maiores estrelas da Nickelodeon lá nos anos 90 e no começo dos anos 2000 com Kenan e Kel e mais outros mil e outra coisas que esse menino fez, o show da Amanda. E obviamente que nesse meio tempo ele juntou muito dinheiro. Só que aí, quando ele fez 18 anos de idade, ele descobriu que o contador dele tava roubando o dinheiro da conta. Foi ali no momento que ele tinha entre 17 e 18 anos de idade, e ele já tava pensando ali sair da Nickelodeon pra ir pra outros projetos mais maduros, tentar ali a carreira de comediante de outra forma, e ele queria comprar uma casa pra ele e pra mãe dele morar, só que aí ele descobriu que tava zerada a conta dele. E hoje em dia ele faz parte do cast do SNL, Saturday Night Live, e ele ali é uma das pessoas que tá há mais tempo no elenco, e ele fala no documentário que foi muito triste ver ele saindo ali de uma infância mais pobre, que ele não tinha tantos privilégios, para ele se tornar ali um adolescente rico, um adolescente que tinha tudo disponível para ele, para no começo da vida adulta ele ir para estaca zero, ele ter perdido tudo que ele construiu. Alison Stoner foi ali considerada uma das crianças prodígios do começo dos anos 2000. Ela estrelou 12 é Demais 1 e 2, que são clássicos da sessão da tarde, da comédia dos anos 2000, Zack e Cody, Gêmeos em Ação, e é claro, Camp Rock. Em Camp Rock ela era Caitlyn, a menina do teclado. She's really good. Agora a gente vai ter um pouco de interferência no áudio, porque o meu microfone acabou a bateria. Mas bom, durante a adolescência dela, ali nas filmagens de Camp Rock 1 e 2, ela tava sofrendo com distúrbios alimentares, e ela foi uma das primeiras pessoas a perceber que a Demi Lovato também tava sofrendo com isso. Ela tentou ali ajudar a amiga, e ela fala no documentário que a press tour de Camp Rock na Europa foi um dos piores momentos da vida dela, porque era um momento ali onde tava todo mundo falando o quão talentosa e o quão linda ela era, mas ela não conseguia enxergar isso nela. E imagina você ter 16 anos de idade, você tá na mídia e todos os photoshoots que fazem de você, todas as fotos que tiram, eles colocam um monte de Photoshop nelas. É claro que isso não vai fazer bem pra cabeça de ninguém, principalmente pra um adolescente de 16, 17 anos de idade. E assim como Kenan, quando ela fez 18 anos, 18, 19, ela descobriu que alguém bem próximo dela também estava pegando dinheiro da conta dela. E foi um momento super traumático pra ela, porque ela tinha acabado de começar a primeira turnê dela e ela nem sabia como que ela ia conseguir pagar as bailarinas dela. E ela dá muita ênfase que ela não gastava com nada. E essa tour era um grande investimento pra ela, era o primeiro grande investimento que ela tava fazendo na vida dela. Foi extremamente frustrante ver esse dinheiro que ela arrecadou durante praticamente a vida inteira dela de trabalho, ver que não tem mais praticamente nada na conta dela. Uma coisa que eu achei muito legal do documentário é como a Demi, ela decidiu não apenas trazer ali atores e atrizes de cinema, de TV ali da Nick e da Disney,
mas também personalidades da mídia. E aqui a gente vê um pouco da história da Jojo Siwa. Ela começou bem novinha como uma youtuber. Ela fazia participações especiais em algumas séries ali, em 2017, por aí, mas ela não era atriz de fato, e sim só uma personalidade da mídia. E ela ficou tão, mas tão grande no YouTube e em todas as outras redes sociais, Snapchat, ela era enorme, que a Nickelodeon fechou um contrato absurdo com ela. Praticamente 100% da imagem da Jojo era da Nickelodeon. Eles aproveitaram a imagem dessa menina, assim, ao absurdo, tanto que ela tinha vários produtos licenciados com o nome dela, com o rosto dela. Em 2021, a Jojo tinha 17 anos de idade e ela decidiu postar ali nos stories dela, ela dublando a música Born This Way, da Lady Gaga, revelando ali nas entrelinhas que ela era uma mulher queer. Na manhã seguinte, a Nickelodeon, os representantes da Nickelodeon, ligou pra ela e falou que ela tinha que ligar todas as lojas, todas as empresas, as marcas parceiras da Nickelodeon que faziam os produtos licenciados dela pra pedir desculpa e falar que ela não estava louca, pra ela se desculpar ali do mau comportamento que ela teve fazendo esse story dublando a música. Olha, esse documentário, ele traz uma perspectiva bem diferente do que a gente vê em Quiet on Set. Quiet on Set é aquele documentário bem apavoroso, realmente bem apavoroso, sobre os maus tratos e abusos da Nickelodeon lá nos anos 90, anos 2000, que principalmente a Amanda Bynes e o Drake Bell de Drake Josh foram os mais atingidos. Abusos de todo tipo possível. Que aquele documentário, ele fala sobre os escândalos, ele revela tudo o que acontecia nos bastidores, que realmente a gente não imaginava. A gente sabia que tinha coisas erradas na Nickelodeon, principalmente depois da Janet McCurdy, que fazia a Sam de iCarly, falar um pouco sobre, no livro dela, né, tudo que ela passou ali na Nickelodeon. E também uma atriz de Zoey 101, que ela sempre fala, que fazia a Nicola, que ela sempre fala nas redes sociais dela sobre tudo que ela sofreu ali no set. Mas até aquele momento a gente não tinha visto algo maior sobre isso, a gente não sabia detalhes, e foi um documentário muito detalhado. Mas aqui em Child Store é muito mais sobre como essas pessoas deram a volta por cima, como eles estão hoje em dia se recuperando e tentando ajudar outras crianças ali da indústria. É um documentário sobre esperança, sabe? Também é bem reconfortante a gente ver essas pessoas que a gente assistiu a vida inteira, que eram crianças e adolescentes que só queriam realizar um sonho ali de ser uma atriz, um ator, uma cantora, e sofreram as piores coisas da vida. E principalmente muito reconfortante ver essas pessoas saudáveis hoje em dia, muito bem, seguindo a vida, e hoje eles estão em projetos saudáveis, né? Em projetos com ambientes saudáveis. É muito triste, gente, pensar que eles doaram uma parte da infância deles para que a gente, o público, tivesse uma infância. E acredito que esse é só, assim, a ponta do iceberg. Uma coisa muito legal que aconteceu após esse documentário, na verdade aconteceu 2 dias atrás, eu tô gravando esse vídeo no domingo, isso aconteceu na sexta-feira, que a Demi Lovato já tá há um bom tempo tentando ali que uma lei seja aprovada, e ela foi, que é pra defender os direitos de influenciadores e pessoas da mídias mirins de danos contra abuso financeiro. Mas é isso, se você ainda não assistiu esse documentário, eu realmente recomendo demais. É muito bem feito, eu queria muito parabenizar a Demi Lovato por esse projeto. É muito legal ver a Demi realmente dando a volta por cima hoje em dia, conseguindo ajudar outras pessoas ali, outras crianças que estavam na mesma situação dela há 10, 15 anos atrás. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e também não me deixe de seguir lá nas redes sociais, que é a @camiferreira. E até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau!